Olá, tudo bem? Como vai? Eu sou o professor Marcelo Alves. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença. É muito bom saber que tantos profissionais buscam conhecimento em biossegurança na micropigmentação de sobrancelhas. Essa é uma aula que ela é uma aula atípica, né? Então as pessoas que estão aqui, que estão assistindo, elas foram convidadas para uma aula de biossegurança dentro do comportamento, dentro do atendimento da micropigmentação, porque a partir de agora, dado em vista o que nós estamos vivendo, daqui para frente, todos vão exigir biossegurança. Eu acredito, honestamente, que aquelas cenas aterrorizantes que nós víamos nos mercados da funcionária pegando com aquela luva que ela coloca em tudo e depois ela vai e pega na mussarela, ela pega no presunto, ela pega lá no pote de azeitona. Eu acredito que isso nunca mais vai acontecer. Nós vamos aprender com essa pandemia que é necessário biossegurança, que se nós tivermos conhecimento de biossegurança e prática, muitas coisas podem ser evitadas. Então, se você não é micropigmentador e você foi convidado a assistir essa aula foi um convite da micropigmentadora que você conhece, que também está preocupada com os seus conhecimentos em biossegurança. E também vai participar de um curso, porque essa aula ela é aberta, mas nós vamos correr as próximas semanas, onde nós vamos fazer um curso de qualificação profissional em biossegurança para micropigmentadores de sobrancelhas. Então tenha certeza que esse profissional que te conheceu, que te convidou, que eu tenho certeza que já é um profissional responsável, está buscando ainda mais conhecimento para poder lhe atender bem. Eu também queria agradecer às minhas alunas, queria agradecer às alunas do curso de atualização profissional, do curso de docência. Queria mandar um abraço a todas as alunas que participaram comigo nos cursos presenciais que nós tivemos em São Paulo ano passado. Enfim, todas as minhas alunas, também as minhas amigas, né? Eu tenho amigas que eu convidei no Facebook para assistir essa aula, porque na primeira aula, nessa aula de introdução na biossegurança, nós vamos falar de alguns conhecimentos que hoje nós temos que praticar em casa, e nós sabemos que biossegurança é uma coisa que não foi abordada lá no colégio ou no ginásio, né? Então as pessoas não têm a obrigatoriedade de conhecer biossegurança. Lá, biossegurança não é lavar as mãos, biossegurança não é passar água nas mãos, biossegurança é um comportamento que nós vamos aprender e que agora é necessário para que a gente não venha ter algum problema maior com o vírus que está disperso no nosso planeta. Bom, a aula nós vamos falar qual é a definição de biossegurança e depois nós vamos falar de micro-organismos. E eu queria que você já pegasse um papel e uma caneta e escrevesse aí 10 lugares onde você acha que são mais infectados na sua casa. Quais são os lugares mais sujos? Pega um caderno aí e vai escrevendo aí 10 lugares, porque nós vamos falar sobre isso hoje. Você que está no curso, essa é apenas a primeira aula, nós vamos ter mais duas aulas e no final, lá no grupo onde está acontecendo o curso, eu vou deixar os exercícios. Lembrando que esse curso é gratuito. Deixa eu explicar. Eu sou professor de micropigmentação e essa semana eu estava pensando como que eu posso ajudar. Eu não tenho conhecimentos para ajudar uma pessoa que está infectada, mas daí eu vi que eu poderia ajudar as minhas colegas profissionais, alunas ou não, de micropigmentação com uma aula de biossegurança para que elas pudessem então melhorar ainda mais o que praticam. E aí durante a semana eu entendi que além delas tem as pessoas que elas amam, os clientes, os familiares, amizades, etc. Então eu preparei uma primeira aula para que todos possam assistir. Então essa é a forma como eu acho que eu posso contribuir. Tanto é que o curso de qualificação profissional em biossegurança, que vem com certificado com CNPJ, minha inscrição municipal, enfim, é um curso válido em território nacional, ele está saindo de graça, ninguém precisa pagar nada por isso, é a minha forma de contribuir, né? Então, queria desejar bem boas-vindas a todos, né? Agora já estamos centralizados, estamos posicionados aonde estamos, então vamos fazer a nossa aula. É claro, óbvio, que quando nós falamos em biologia, quando nós falamos na coisa muito intracelular, os nomes ficam confusos, né? E não são nomes que nós somos acostumados a falar. Nós somos acostumados a falar Neymar, né? Anitta, são palavras que saem fácil na nossa boca, mas quando a gente vem numa questão mais aprofundada,
é um pouquinho mais difícil. O importante é que você não tem que decorar o nome de ninguém. Você tem que entender a sistêmica da aula, para que no final dela você vai assistir um vídeo aonde mostra uma higienização hospitalar. É isso que tem que acontecer na sua casa hoje. Não é passar o paninho, não é lavar as mãos, é muito mais do que isso. É fazer uma higienização na sua casa, nos seus utensílios domésticos, e a casa pode ser contaminada de uma forma muito simples. Basta que alguém carregue na sola do sapato, nos cotovelos, nas vestimentas, um vírus, e ele fique numa superfície que tenha tempo hábil e a coincidência de se contaminar. Né? Então, hoje nós precisamos de uma higienização. E existem regras, né, que são científicas, que são praticadas em todos os hospitais, que nós podemos praticar nas nossas casas. E o micropigmentador já leva isso para o seu ambiente de trabalho. Tá bom? Que não muda, né? Onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, também a nossa casa é uma sala de atendimento, que também deve ter esses conhecimentos de higienização hospitalar. A primeira coisa que nós vamos ver é a questão o que é biossegurança, não é verdade? Então, a biossegurança é um conjunto de regras para prevenir uma contaminação. Quando nós falamos de riscos biológicos, existem outras áreas da biossegurança. Às vezes nós achamos que a biossegurança é só paramentação. Não, ela vai muito mais além, é muito mais ampla. Quando a gente vai ver a definição na própria Anvisa, define então como condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir e eliminar riscos inerentes que possam comprometer a saúde humana, animal e meio ambiente. Então, quando a gente fala de biossegurança, é um conhecimento que não vai ficar só na paramentação, na questão do contágio. Existe toda uma amplitude disso. E quem define isso, né, quem domina essa autoridade é a Agência Nacional de Vigilância. A Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa, também é uma coisa que a gente conhece, mas não conhece. Não é assim? A gente conhece, já ouvi falar muitas vezes no Jornal Nacional, no Jornal da Record, mas eu não sei exatamente o que a Anvisa é e o que ela faz. Então a gente vai começar a nossa aula por conhecer o que é a Anvisa. Porque a partir do momento que eu acho que todo cidadão ele conhece a Anvisa, né? É claro, nós temos aquela visão de um país onde muitas coisas erradas são feitas, mas o órgão regulamentador está lá e ele tem uma função social e ele tem que executar bem ou mal. Então, se nós conhecermos o que é a Anvisa, se você souber a amplitude da Anvisa, você vai mudar o seu conceito, como eu também mudei o meu, quando eu fiquei sabendo o que era de fato a Anvisa. As pessoas que estão fazendo o curso, depois vocês vão receber esses slides, ficam despreocupadas, e ele vem todo montadinho aqui, ó. Então aqui no caso, quando você clicar aqui, ó, tá vendo? Ele vai aparecer numa outra telinha que tem o vídeo. Aqui tem um vídeo da própria Anvisa sobre o que é a Anvisa, né? Do IBEC, né? Do IDEC, do que é a Anvisa. Vamos assistir? Tóxicos, alimentos, medicamentos, saneantes, cosméticos e produtos e serviços de saúde são regulados pela Anvisa. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a agência reguladora responsável por regulamentar esses produtos e serviços, determinando as obrigações e direitos de quem fornece e de quem consome todos esses produtos e serviços. É ela quem implementa as políticas de vigilância sanitária, define as regras sobre os aditivos nos alimentos, autoriza ou retira do mercado os medicamentos. A sua missão é proteger a saúde dos consumidores e intervir nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. Ok, mas o que você tem a ver com a agência reguladora? Os mesmos problemas que você enfrenta com medicamentos, alimentos ou cosméticos atingem vários consumidores e é justamente aí que entra a agência reguladora, que é quem dita as regras disso tudo. As empresas reguladas pela Anvisa participam do processo regulatório defendendo seus interesses econômicos. Você, como cidadão ou órgãos públicos e associações civis de proteção do consumidor,
consumidor também pode e deve defender os direitos dos consumidores. Você pode e deve reclamar para a Anvisa sobre problemas de vigilância sanitária através da sua ouvidoria ou do Anvisa Atende. Conheça os canais de participação junto à Anvisa. As reuniões da diretoria da Anvisa podem ser acompanhadas pela internet, um dos resultados do termo de cooperação assinado entre a Anvisa e o IDEC. O Conselho Consultivo da Anvisa, presidido pelo Ministro da Saúde, solicita informações, promove ações e tem como um dos membros o IDEC. As câmaras técnicas assessoram e emitem pareceres sobre os campos de atuação da agência. Existem também as câmaras setoriais, que debatem setores estratégicos com a participação da sociedade e do setor produtivo. Desde 2009, a Anvisa elabora uma agenda regulatória e faz um balanço anualmente. Nas audiências e consultas públicas, a agência apresenta propostas de novos regulamentos ou propostas de revisão de regulamentos existentes. Todos os interessados podem participar. As empresas participam em peso, enviando contribuições para a defesa de seus interesses. Os consumidores e organizações de defesa do consumidor também devem participar. As contribuições são avaliadas pela agência e, em seguida, o novo regulamento é publicado. O banco de dados para monitoramento da regulação está online e à sua disposição para facilitar o seu acompanhamento e participação em consultas e audiências públicas promovidas pela agência. Só com a participação das organizações e instituições de defesa e do próprio consumidor que poderemos garantir os nossos direitos. Participe da regulação. Acesse idec.org.br ou direitoeregulação.org.br. Então vejam, acabamos de conhecer o que é a Anvisa. É muito mais amplo do que um conhecimento estreito, né? Sobre um órgão regulamentador, onde ele acaba regulando tudo que nós consumimos. E o interessante para os alunos de micropigmentação, para os profissionais, é que a Anvisa também tem uma resolução, chama RDC, Resolução da Diretoria Colegiada, número 55, de 6 de agosto de 2008, onde ela classifica a atividade da pigmentação de pele como uma classe de risco 3, ou seja, nós realizamos uma atividade que numa escala de risco que vai até 4, a nossa classe de risco é a classe de risco 3. Então nós precisamos conhecer o que é a biossegurança, nós precisamos entender quais são todas as atividades da Anvisa. Bom, então ela diz para nós que é para nos eliminar de riscos inerentes, né? E aí nós entramos na questão, aqui na lei da biossegurança, você pode ver também, que diz que no artigo 3, para o efeito dessa lei, considera-se organismo toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético, inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas. É disso que nós vamos nos proteger na questão da biossegurança. Então, quando nós falamos de biossegurança, nós falamos de medidas preventivas contra micro-organismos que podem nos prejudicar. Lembrando que os micro-organismos não trazem apenas doenças. Nós vamos ver nessa aula que alguns são patógenos, mas muitos são necessários. Então, quando eu falo em micro-organismos, eu falo de 3 classes aqui. Aqui nós temos os parasitas, que eu não coloquei porque não tem relação na micropigmentação de sobrancelhas, mas existe também a questão dos parasitas, dos protozoários, né, do que dá dentro da barriga, por exemplo, né, dos nossos bichinhos internos e tudo mais. Então eles não estão aqui, mas eles compreendem também os micro-organismos. Quando nós falamos em micro-organismo, eu lembro que há um tempo atrás, né, eu sou aí de 1973, eu lembro que assim por volta de 79, 80, a palavra era micróbio, né? Hoje nem se usa mais a palavra os micróbios, né? Então quando nós falamos de micro-organismos, então é uma área de conhecimento onde nós vamos estudar esses animaizinhos que nós não conseguimos ver a olho nu. Eu trouxe um vídeo aqui bem didático, lembrando que a aula é didática, aqueles que têm conhecimento sobre biossegurança, eu peço que me dê licença um pouquinho para poder fazer uma aula didática para aqueles que não têm,
né? E eu te garanto que na próxima aula nós vamos entrar em questões muito mais aprofundadas da biossegurança, vamos falar da paramentação, desparamentação, vamos falar a questão da desinfecção, esterilização, higienização, vamos muito mais amplo nessa questão. Mas hoje, como é uma aula aberta, eu peço que você me dê licença, né, para que a gente possa nivelar, né, a compreensão de todos, porque ninguém precisa passar por uma graduação para aprender, basta a pessoa ter vontade de aprender. Eu tenho certeza que agora, esse momento, em muitos lugares do Brasil, muitas pessoas estão aprendendo, né, e não passaram por faculdades, e sim através de uma didática simplificada. Eu trouxe um vídeo aqui sobre o que são esses micro-organismos. Vamos assistir? Olá, nós somos alunos do projeto Mundo Microbiano e viemos hoje fazer 3 perguntas simples. Vocês já sabem o que são os micro-organismos? Onde estão e o que esses seres fazem? Neste momento, eu suponho que sim. Vamos fazer uma rápida revisão do que aprendemos hoje. Os micro-organismos são seres vivos muito pequenos, que não podem ser vistos sem a ajuda de um microscópio. Por isso são chamados assim, micro-organismos, organismos microscópicos. Apesar de todos serem tão minúsculos, eles não são todos iguais, possuem formatos, comportamentos e jeitos de viver diferentes. Bactérias, fungos, vírus, protozoários e algumas algas microscópicas são todos micro-organismos e cada um deles possui características diferentes. Esses seres estão por todos os lugares: ar, água, solo, comidas, casas, hospitais, animais, inclusive em nós humanos. Eles estão em nossa pele, mãos, boca, nariz, enfim, por todos os lugares. Muita gente acha que os micro-organismos são seres malignos que só causam doenças, mas não é bem assim. O corpo humano possui aproximadamente 3 vezes mais células microbianas do que células humanas. Isso significa que você é provavelmente mais micróbio do que ser humano. Isso te surpreendeu? Bom, relaxe que ainda temos muito para conversar sobre esses seres que você provavelmente não tem dado tanta importância, até hoje. A maioria dos micro-organismos que habitam o nosso corpo provocam mais o bem do que o mal. Isto é, quando eles estão em perfeito equilíbrio. Para entender como isso funciona, pense, por exemplo, em uma floresta, com diferentes tipos de animais. Pássaros, cobras, sapos, cervos, coelhos, insetos, micos, enfim, pense no maior número de animais que você puder. Por eles estarem todos vivendo em um mesmo local, eles acabam se alimentando uns dos outros. Isso é algo completamente natural. Dessa forma, o número de pássaros, cobras, sapos, coelhos e insetos é sempre controlado. Nenhuma população cresce em excesso. Elas estão todas em equilíbrio porque a própria natureza se encarrega de equilibrar tudo. Mas, pense agora que algumas pessoas começaram a capturar um grande número de pássaros dessa floresta. Você acha que o número dos outros animais permaneceria o mesmo? A resposta é não. Sem os pássaros, as cobras não teriam o que comer e acabariam morrendo. Sendo assim, a sua população diminuiria. Além disso, sem os pássaros, a quantidade de insetos aumentaria muito, pois eles não seriam devorados pelos pássaros. Se o número desses insetos aumentasse muito, a floresta toda começaria a morrer, pois os insetos se alimentam de plantas, e com o tempo o número de plantas iria diminuindo. Isso afetaria todas as espécies que vivem nessa floresta e assim iria ocorrer um grande desequilíbrio desse ecossistema. A mesma coisa acontece no nosso organismo. Temos várias espécies de micro-organismos vivendo em nós. Se eles estão em perfeito equilíbrio, nós estamos perfeitamente saudáveis. Mas se uma espécie começa a se multiplicar demais, ou uma espécie começa a ser repentinamente eliminada, todo o sistema vai ser desequilibrado, podendo assim provocar diversos tipos de doenças em nós. Sendo assim, qual você acha que é o objetivo de vida dos micro-organismos? O que eles fazem? Basicamente, o que você precisa saber é que eles querem sobreviver e se multiplicar. Infelizmente, alguns micro-organismos precisam matar as nossas células para sobreviverem e para se multiplicar, e é por isso que nós ficamos doentes. Mas muitos deles até nos ajudam a realizar algumas funções do nosso corpo e acabam nos fazendo bem e não mal. Um exemplo são os diversos micro-organismos que habitam no nosso sistema digestório. Eles ajudam a digerir os alimentos e, além disso, não deixam que alguns outros micróbios perigosos entrem no nosso corpo e acabem provocando doenças sérias.
Muito bem, agora você já sabe um pouco mais sobre quem são os micro-organismos, o que eles fazem e onde eles estão. Em breve estaremos aprendendo sobre mais temas desse grande universo da microbiologia. Bons estudos! Tchau! Bom, então entendemos aqui que os micro-organismos não são só ruins, não são só bons, nós temos os vilões e temos os bandidos. Vamos então entender, distingui-los, né, começando pelas bactérias. Os micróbios ou micro-organismos são organismos muito pequenos que não podemos ver a olho nu. Embora as bactérias sejam as mais abundantes, também estão inclusos os vírus, os fungos, as algas e os protozoários. Dessa vez vamos saber um pouco mais sobre as bactérias. As bactérias existem na Terra há mais de 3,5 bilhões de anos, mas estima-se que menos de 1% já foi identificado e estudado em laboratório. Seu tamanho pode variar de 1 a 5 micrômetros, e sua forma pode ser redonda, alongada e até espiral. Por serem apenas uma célula, às vezes pensamos que elas são formas muito simples de vida, mas as bactérias são organismos sofisticados, altamente adaptáveis e são muito importantes para o ecossistema. As bactérias vivem em todos os lugares, na nossa pele, na nossa boca e no nosso intestino. Elas estão no ar e em praticamente todas as superfícies que nós tocamos. Elas também podem se adaptar a ambientes mais extremos, como gelo polar ou desertos, a ambientes aquáticos com altas temperaturas ou alta pressão, como no fundo dos oceanos. Além disso, elas crescem e se dividem tão rapidamente que podem dobrar o seu número em apenas 20 minutos. Algumas bactérias podem viver junto de outros organismos sem causar problemas, podendo ainda ser benéficas para nós. A bactéria Ruminococcus, por exemplo, está presente no intestino de bovinos e também no nosso. Ela ajuda na digestão de carboidratos complexos, como aqueles presentes nas lentilhas, feijões e grãos integrais. As pseudomonas fluorescens são decompositoras. Elas convertem a matéria orgânica em inorgânica. Isso significa que quando algum organismo morre, seja uma planta ou animal, as bactérias decompositoras fazem a reciclagem dessa matéria. Já os streptomicetos são bactérias que, além de ajudarem na decomposição, também produzem antibióticos, e nós podemos usá-los contra bactérias causadoras de doenças. Eles também são responsáveis pelo cheiro de chuva, que na verdade vem de uma molécula chamada diosmina. Essa molécula é produzida pela bactéria, que vive no solo úmido, e mesmo antes da chuva já conseguimos perceber sua presença. Mas um pequeno número de espécies de bactérias são causadoras de doenças, e entre essas doenças estão a tuberculose, a cólera, a leptospirose, a meningite e sífilis. Além disso, bactérias como a Campylobacter, a Clostridium, a Salmonella e a E. coli podem contaminar os alimentos e também produzir toxinas que irão nos causar intoxicação alimentar, podendo levar até a morte. Por isso, alguns alimentos são bem perigosos se comidos cru ou mal passados. E as bactérias não sabem sobre a regra dos 5 segundos. Então, se algo caiu no chão, é melhor lavar ou jogar fora. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima! Bom, depois que nós vimos as bactérias, veja, é importante que a gente saiba quem é quem, né? É muito importante que a gente não confunda, né? Quem é esse time, né? Bactérias, fungos, vírus. É muito importante que a gente entenda isso, porque no momento em que nós vamos realizar a limpeza, nós precisamos saber contra quem nós estamos realizando a limpeza. Não é uma questão única, existem coisas que funcionam melhor para uns do que para outros, existem coisas diferentes. Nós não podemos, de repente, confundir quem são os micro-organismos e o que eles fazem. Como nós vimos aqui, uma coisa muito interessante, o cheiro da chuva. Você viu? Eu não imaginava que o cheiro da chuva era produzido por uma bactéria. Então, é interessante nós sabermos sobre isso. O conhecimento nunca é demais. Vamos entender o que são os fungos. Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é a importância dos fungos. Os fungos são organismos normalmente conhecidos pelos danos que causam aos alimentos, às plantas,
até mesmo por as doenças causadas por eles. Entretanto, os fungos eles apresentam alguns benefícios. Nós vamos falar da importância dos fungos, a importância para a medicina, a importância para a indústria alimentícia e também vamos falar um pouco a respeito desses danos que eles causam, certo? Primeiramente, a gente precisa saber o que é um fungo. Um fungo, ele está classificado aqui no reino chamado de reino fungi, quando a gente considera ali aquela classificação típica em 5 reinos, certo? Eles já foram considerados plantas, já foram considerados protistas, entretanto agora eles têm um reino ali só para eles, certo? A gente pode classificar esses organismos, definir algumas características básicas. Primeiro, eles são eucariontes. Eucariontes, então, são organismos que possuem uma célula com um núcleo delimitado, organelas membranosas, certo? Então, são organismos eucariontes. Além disso, eles são organismos heterotróficos. Porque o que significa dizer que o organismo é heterotrófico? Ele não é capaz de sintetizar seu próprio alimento. Então, ele precisa adquirir a matéria orgânica de outro ser vivo, certo? Ele vai realizar o processo de decomposição, tem alguns que vão atuar retirando nutrientes de outros organismos e tudo mais. Então, eles podem ser unicelulares ou então chamados de pluricelulares. Como um exemplo de unicelular, a gente pode citar, por exemplo, o levedo de cerveja, certo? Que ele é formado, então, por uma única célula. Os pluricelulares são aqueles, então, formados por mais de uma célula. Existem fungos, então, de diversos tamanhos. Por exemplo, alguns fungos, o maior organismo vivo, alguns pesquisadores consideram como um fungo encontrado lá nos Estados Unidos. Ele tem mais de 3 quilômetros o tamanho desse fungo. Então, ele tem mais de 3 quilômetros de comprimento. Então, imagina aí o tamanho que esse fungo pode ter. E os unicelulares, então, são pequenos. Então, a gente tem ali uma variação muito grande de formas, tamanhos e até mesmo do número de células, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, doenças. Quando a gente fala em fungos, muitas pessoas pensam em doenças. Eles não causam doenças somente nos seres humanos, causam em outros animais e também em plantas. Por exemplo, aquela ferrugem que dá nas plantas é causada por um tipo de fungo. No caso das doenças humanas aqui, doenças que atingem os animais, a gente chama de micose. Essas micoses, então, são doenças causadas por fungos. A frieira, por exemplo, que dá no pé, é causada por um tipo de fungo. A candidíase, que é, então, uma doença causada por um fungo que habita ali a região vaginal, ela também é um fungo. Essa candidíase, ela se caracteriza pela multiplicação exagerada desse fungo e que causa muita coceira e um corrimento, certo? Então, existem doenças causadas por fungos? Sim. Mas eles possuem sua importância? Também. Então, vamos lá. Quando a gente fala em ambiente, a gente tem que lembrar do papel aí fundamental dos fungos, que é a decomposição. Então, eles garantem a decomposição dos seres vivos. Essa decomposição, ela garante que alguns nutrientes, alguns elementos que estejam no corpo daquele organismo, retornem para o meio para que ele possa, então, ser reaproveitado, certo? Tá certo que quando a gente fala em decomposição, a gente sofre um pouco. Quem nunca pegou ali, por exemplo, um pão que deixou guardado e ele estava cheio de mofo, uma fruta mesmo que deixou ali muito tempo e ela apodreceu e você vê essa formação de fungo. Esse processo, ele pode causar ali prejuízo para os seres humanos. Entretanto, ele é importante porque garante então a circulação dos nutrientes, certo? Então, uma das importâncias do fungo é então como decompositor. Além disso, a gente tem relações mutualísticas. Os fungos se associam a outros organismos de modo a beneficiar aquele outro ser. Aqui a gente vê, por exemplo, o exemplo do líquen. O líquen é uma associação entre um fungo e uma alga ou um fungo e uma cianobactéria. Essa relação mutualística, ela acontece porque o fungo ele vai fornecer ali um ambiente adequado para o desenvolvimento da alga, vai conseguir absorver alguns nutrientes ali, e a alga ou cianobactéria vai realizar ali o processo de fotossíntese e vai conseguir o quê? Fornecer matéria orgânica para esse fungo. Então, um ajuda o outro, certo? É uma relação mutualística. Além disso, a gente pode encontrar ainda o fungo em associação com alguma raiz de planta. Algumas plantas, então, possuem fungos em suas raízes, aumentando, assim, a capacidade de absorção de nutrientes. Essa associação mutualística é chamada de micorrizas. Então, ela também é importante, certo? Então, outra função dos fungos aí no ambiente seriam essas associações mutualísticas. A gente não pode esquecer ainda que os fungos eles têm importância na nossa alimentação. Por exemplo, o champignon ou o shiitake, eles são fungos comestíveis, usados em várias receitas. Além disso, eles são usados
para fazer pães, para fazer cerveja, então para fazer diversos alimentos aí que o homem faz uso. Que potencial que ele tem para fazer, por exemplo, um pão? Quando a gente pega o fermento, na realidade a gente está pegando alguns tipos de fungo, um fungo específico. Esse fungo, ele tem capacidade de fazer fermentação, então ele vai utilizar o açúcar ali, daquela massa, para fermentar. Nisso, ele fermenta e elimina gás carbônico. Essas bolinhas de gás carbônico vão se acumulando na massa, fazendo com que a massa aumente de tamanho. Então, seria ali para deixar o pão fofinho e tudo mais. Então, o processo de fermentação garante isso. Outro caso, por exemplo, quando a gente pega um vinho, por exemplo, ele é formado a partir da fermentação da uva. Então, é usado ali um tipo de fungo, certo? Então, o processo de fermentação, ele é legal, ele vai ser usado aí na indústria alimentícia, correto? Além daqueles que a gente faz uso in natura mesmo, sem precisar de processo de fermentação. A gente tem, por fim, aqui o fungo utilizado para medicamento. Então, apesar de causar doença, ele também pode ser usado como um remédio. Nesse caso aqui, a gente colocou o fungo penicillium, que é da penicilina. Lembra lá da penicilina? A penicilina é um antibiótico. O antibiótico, ele vai agir contra bactérias, não é? Impedindo o crescimento, destruindo a bactéria ali, certo? Atualmente, a penicilina é usada, por exemplo, no tratamento de sífilis, certo? Então, tem a sua importância. Então, a gente viu aí a importância do fungo para o ser humano e também para o ambiente. Apesar deles causar doenças nos seres humanos, nas plantas, outros organismos vivos, esses fungos eles têm um papel importante no ambiente. Atuam como decompositores, fazem associação mutualística e para os seres humanos também é importante, uma vez que eles podem ser usados na indústria alimentícia e também na produção de medicamentos. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima! Então nós vimos até agora que bactéria e fungos não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Agora nós vamos para o grande vilão do momento, os vírus. Então aqui nós vamos saber um pouco sobre o que são os vírus. E é importante nós sabermos sobre a distinção entre ele, o fungo e as bactérias, porque hoje, né, embora esse ato de biossegurança em que nós praticarmos, nós vamos combater tudo praticamente, mas é importante nós entendermos um pouquinho melhor sobre o vírus, porque existem tantas fake news, tanta informação errônea, tanta informação. Então vamos ter um primeiro contato sobre o que são os vírus. E aí, beleza? Preparado para mais uma aula de biologia? Bacana, hein? Hoje a nossa aula é sobre vírus. E aí você deve ter percebido que a gente fez uma brincadeira aqui na abertura da nossa aula. Por quê? A gente aqui simulou uma situação dessa aula estar sendo contaminada por vírus. Mas detalhe, isso era só uma simulação. Seu computador continua saudável aí, tá? Espero. Bem, o grande detalhe é só chamar sua atenção para quê? Para que, quando a gente fala em vírus, existe o vírus do mundo virtual, do mundo dos computadores, e existe os vírus reais que atacam os seres vivos, causando problemas. Davis, mas por que você fez essa relação? Porque esses dois caras, eles têm alguns pontos de coincidência. Por exemplo, ambos atacam seres, tomam controle, no caso das células ou do computador, para o seu benefício. E ambos têm facilidade de se espalhar contaminando outros computadores ou outros seres vivos. Viu como é bacana? Pois é. Porém, a nossa aula vai ter como foco os vírus reais. Tudo bem? Tá preparado? Então vamos lá. Olha só, essa nossa aula é uma aula de visão geral. A gente aqui vai conversar um pouquinho sobre esses caras, sobre os vírus, tá? Falar da sua importância, falar das suas características gerais e, é claro, deixar o convite para que você acompanhe as outras aulas desse assunto, outras aulas de biologia e, além disso, todas as aulas que o Estude tem para te oferecer. Tudo bem? Então, vamos nessa com a gente. Olha só, os vírus eles têm como características gerais o quê? São entidades acelulares. Primeiro detalhe. Quando eu falo entidades acelulares, você poderia questionar, poxa, Deus, por que você não diz que eles são seres vivos acelulares? Então, esse aqui é o detalhe. Isso é uma das coisas muito perguntadas em questões, né?
E aí, afinal de contas, os vírus são vivos ou não são considerados seres vivos? Pois é. Os vírus, eles têm algumas características que são compartilhadas, que são comuns com seres vivos. Por exemplo, o fato deles terem capacidade de sofrer mutação no seu material genético, capacidade de evolução, de adaptação, reprodução, tá? Então, esses caras, eles têm algumas características que se assemelham aos seres vivos. Porém, eles têm duas características que os separam dos seres vivos. A primeira é essa, ó, o fato deles não terem células. E a segunda é outra que a gente vai discutir com mais detalhes daqui a pouco, que é o fato deles obrigatoriamente estarem vivendo dentro de outros seres vivos, porque eles têm um metabolismo incompleto. Eles dependem de outros seres para sobreviver. Ok? Então observa só. Então os vírus são entidades acelulares, eles não têm células, e como eles não têm a menor unidade que caracteriza a vida, eu posso qualificá-los como não sendo vivos, né? Mas como eles são? Eles são extremamente simples e pequenos. Para você ter uma ideia, esses caras só podem ser vistos em microscópios eletrônicos, tá? Eles têm na ordem de 0,2 micrômetros ou até menos do que isso. Para você ter uma ideia, uma bactéria pode ser atacada por um vírus que a gente chama de bacteriófago e na verdade podem entrar centenas deles dentro de uma bactéria. Aí dá para você ter uma noção de quanto eles são pequenos, ok? São visíveis apenas em microscópios eletrônicos, como eu falei, e aqui entra uma importante característica dos vírus. Olha só, são parasitas intracelulares obrigatórios. Então são caras que têm que estar dentro das células para quê? Observe só. Para completar o seu metabolismo. Por quê? Porque eles não têm metabolismo próprio. Segundo detalhe, esses caras não têm nem aloplasma, nem citossol, nem citoplasma e nem ribossomos. Então, por isso que eles não têm metabolismo, porque o aloplasma é o centro do metabolismo, e nem sequer fabricam suas próprias proteínas, enzimas, porque eles não têm ribossomos. E um outro detalhe também é que normalmente esses caras têm um material genético incompleto, ou seja, ou apresentam DNA ou apresentam RNA. Você percebeu que eu utilizei a palavra normalmente? Pois é. Quando você for fazer uma questão, quer seja ela de Enem, de vestibular, ou até uma questão de uma prova, é bom você lembrar disso, que vírus tem uma coisa ou outra. Nós temos exceções? Temos. Posso citar para você uma variação do herpes vírus, que é o citomegalovírus. Tá? Esse vírus é um cara que tem tanto DNA quanto RNA. Porém, mesmo assim, o seu metabolismo é dependente de uma célula para que ele ocorra. Tudo bem? Então, a gente pode considerar que vírus tem DNA ou RNA. Se a questão falar de alguma exceção, aí você fala do citomegalovírus. Caso não, você pode levar em consideração esse detalhe, DNA ou RNA. Ok? Vamos falar um pouquinho da estrutura viral. Observa só. Aqui você tem um vírus mais simples, que ele tem aqui, ó, uma cápsula, né, um capsídeo feito de proteína, e dentro a gente tem um material genético simples, que pode ser o DNA ou RNA. Porém, há outros casos em que eu posso ter os chamados vírus envelopados. O que são os vírus envelopados? São caras que, além do capsídeo do material genético, eles têm um envoltório feito de lipoproteínas. Lipoproteínas, isso me lembra a membrana plasmática. Pois é, esses caras, quando eles invadem uma célula e eles deixam essa célula, eles roubam um pedaço da membrana plasmática dessa célula. Um exemplo desse vírus aqui é o HIV, né? O vírus que leva a AIDS. Tudo bem? Aproveitando, para a gente finalizar esse momento, esse nosso primeiro encontro, quero lembrar, os vírus eles são extremamente estudados, por quê? Porque eles são causadores de moléstias, são causadores de doenças, que são coisas que a gente vai discutir nas próximas aulas, por isso eu quero a sua companhia, tudo bem? Então, mantenha os seus estudos em dia, foco, e é claro, te convido a conhecer as demais aulas de vírus e outras matérias. Então, um forte abraço, tchau! Bom, aprendemos um pouco mais sobre os vírus. Sabe o que eu acho legal? Eu acho que assim,
Sempre me disseram que a internet é um lugar onde nós achamos tudo que não presta. E que nem nos micro-organismos, fazendo uma alusão, a internet é igualzinho. Nós temos tanto as bactérias que nos ajudam, como nós temos as bactérias que nos prejudicam. E também temos na internet coisas que nos ajudam e coisas que nos prejudicam, é uma questão de procurar. E a coisa fica muito mais didática. Foi preciso que a gente entendesse o que era biossegurança, o que era Anvisa, o que são os micro-organismos, bactérias, fungos e vírus, para que a gente possa entender o porquê de um exagerismo em higienização. Olha, honestamente, eu lembro, eu vou falar abertamente, né? Mas lavar as mãos hoje é um ato social, mas em 1980, 1990, lavar as mãos nessa frequência, com essa intenção de lavar as mãos para tirar micro-organismos, ninguém tinha essa concepção. Você lavava a mão para tirar areia, né? Você lavava a mão para tirar barro, você lavava a mão para tirar óleo de bicicleta, óleo de moto, de carro, mas ninguém tinha concepção de lavar as mãos por conta de um vírus, nem sabia disso, mas por conta de bactérias. Não, poucas pessoas tinham esse conhecimento, ele era mais elitizado. E aí as pessoas que tinham esse conhecimento sofriam até bullying, né? Porque elas eram consideradas como pessoas exageradas, que um excesso de zelo e tudo mais. Hoje nós, no nosso dia a dia, nós entendemos que nós precisamos do excesso de zelo, senão, tendo excesso de zelo, qualquer um pode se contaminar, mas não tendo o excesso de zelo, certamente vai se contaminar. A biossegurança, uma outra coisa muito importante, é que ela não vai garantir 100%, porque, por exemplo, num período de 3 meses, você vai ter que estar muito atenta, vai ter que ter uma disciplina muito rigorosa, e nós sabemos que muitos não têm. E eu vou ter uma disciplina por aquilo que eu nunca ouvi falar, que eu não conheço, aí fica mais difícil ainda. Então, nós sabemos que hoje nós precisamos disso. Então, nós precisamos ver o que era bactérias, fungos e etc. para entender o que é um procedimento de uma desinfecção hospitalar. Por quê? Porque o seu quarto hoje ele não vai ter a diferença de um quarto de hospital, tendo em vista o risco que nós corremos. A sua casa hoje ela precisa ter uma salubridade, ela precisa passar por um processo de higienização e desinfecção. Se está falando muito nas redes sociais, na televisão, sobre o lavar as mãos, mas não está se falando sobre a desinfecção dos ambientes. Porque o vírus, ele fica ali, né? Como o professor falou, ele é uma entidade. Então ele fica ali na sua mesa, na sua pia de inox, no seu fogão, na porta. Ele fica ali esperando a oportunidade. E no momento em que você tem contato com ele, acaba causando, pode levar até uma contaminação, levando os olhos na boca, nariz, mas tem outros vírus que pegam de outra forma. Estamos falando exatamente desse. Nós vamos ver agora o desfecho da aula, que é a contaminação residencial, e vamos ver um vídeo de como se procede uma higienização, uma desinfecção num ambiente, num quarto hospitalar, ou seja, uma limpeza mais aprofundada. Porque os vírus, honestamente falando, não é essa bolha de sabão que todo mundo está falando, que você toca com álcool e já era, e não é bem assim a coisa. Eles têm uma certa resistência, ele tem uma forma de reprodução, como o professor disse. Necessita de um pouquinho mais, entende? Não estou falando que não funcione, estou falando que se fizer mais é melhor. Agora o menos não é mais, né? Você tem que ter mais biossegurança para que tenha uma qualidade melhor, uma segurança melhor. Vamos ver o que são então a contaminação residencial. Lembra que eu falei no começo da aula para você pegar um pedaço de papel e escrever aí 10 lugares da sua casa que você acha que são contaminados? Eu separei um vídeo aqui bem didático para que você entenda, para que você mude o seu foco dentro da sua casa no momento em que você for limpar, né? Hoje, assistindo esse vídeo pela enésima vez, foi quando ele falou um detalhe que são as tomadas dos celulares, né? Os carregadores. A gente higieniza o celular, mas a gente esquece do carregador, que sempre está ligado uma coisa com a outra,
não é? Então vamos assistir esse vídeo para que você veja lá na sua lista de 10 lugares, ticando se você acertou algum ou acertou todos. Se acertou todos, você escreve bingo, né? Grita bingo, tá bom? Já voltamos. Bombástica, o banheiro não é o único lugar sujinho da sua casa. Você sabia disso? A verdade é que o banheiro é sujo sim, mas como fazemos aquela limpeza pesada frequentemente, acaba não sendo tão perigoso assim. Mas um dado surpreendente, segundo um estudo realizado pela Fundação de Pesquisa para a Saúde e Segurança Social, os hábitos de limpeza que nós temos podem transformar a nossa casa em um ambiente perfeito para a criação de bactérias e, consequentemente, a transmissão de doenças. Então, vamos lá. Pega aí um balde, um pano, um rodo e é a hora da faxina, viu? Eu sou Guilherme Marques e saiba agora quais são os 10 locais da sua casa que mais possuem bactérias. Número 1, carpete ou tapete. Por mais confortáveis, macios e bonitos que os carpetes e tapetes sejam, eles são convites perfeitos para fungos e bactérias viverem, sabia? Então, não hesite em lavá-los com máquina a vapor pelo menos a cada 6 meses e tente manter a limpeza deles sempre em dia durante as faxinas também. Número 2, bancada na cozinha. É na bancada da cozinha que a gente abre pacotes de comida, colocamos as sacolas de compras, jogamos as chaves e até preparamos algumas refeições, não é mesmo? E é exatamente por isso que esse local é um grande atraente de bactérias. O ideal para lavar as bancadas é usar água e sabão sempre que preparar algum prato. Número 3, esponjas. Com qual frequência você troca as esponjas de lavar louça e também as de tomar banho? Bom, a verdade é que elas são consideradas verdadeiros parques de diversões para centenas de fungos e bactérias. Você já pensou nisso? E o ideal é trocá-las em, no máximo, 2 semanas. Número 4, botões do fogão. Enquanto estamos cozinhando e manuseando os alimentos, acabamos entrando em contato com bactérias presentes neles, que ficam em nossas mãos contaminadas. Quando encostamos nos botões do fogão, assim, eles acabam se tornando uma morada perfeita para bactérias. Número 5, copinho de escova de dentes. Se tem uma coisa prática para deixar o banheiro mais organizado e bonitinho, essa coisa é aquele copinho que nós usamos para porta-escova de dentes. Mas fique você sabendo que esses copos acumulam milhões de bactérias e a gente nem percebe. Então, a dica é a seguinte: procure sempre usar copinhos de plástico ou aço inox e faça a limpeza deles 2 vezes por semana. Número 6, potes de animais. Sabe que os pratinhos de comida dos cachorros e gatos também são cheios de bactérias? Já é de se imaginar, né? E por isso é recomendável lavar os pratinhos todos os dias com água e sabão. Número 7, cafeteira. Fazer um cafezinho em uma cafeteira elétrica, além de prático, permite inovar em cápsulas com sabores diferentes e misturas incríveis. Mas muita gente se esquece da necessidade de lavá-la por inteiro de vez em quando. E até deixar de molho no vinagre por um tempo. A verdade é que mofos, fungos e bactérias costumam gostar do ambiente escurinho e úmido das cafeteiras. Número 8, chuveiro. Sabe aquela água que sobra no chuveiro depois que a gente toma banho? Esse líquido acumulado lá pode ficar infestado por bactérias causadoras de problemas na pele. Sempre seque bem o chuveiro e a banheira depois de um banho e procure desinfetar pelo menos 1 vez por semana. Por essa eu realmente não esperava. Número 9, dispositivos tecnológicos. Estando em constante contato com as nossas mãos, os teclados do computador e a tela do celular abrigam tantos micro-organismos que você nem consegue imaginar. E a maioria deles são bactérias. Um teclado pode acumular até 450 tipos diferentes de germes. É assustador, né? Número 10, pia da cozinha. Acredite se quiser, a grande campeã de contaminação por bactérias é a pia da cozinha. Você acredita nisso? E essa quantidade toda de bactérias ocorre pela constante presença de restos de alimentos no local. Mas e o que fazer para dar uma limpadinha melhor na pia? Lave a pia da cozinha muito bem lavada com água quente e sabão. E aí, gostou do vídeo? Então vamos lá, viu? É hora da faxina. Tchau! E aí, acertou as 10? Eu duvido. Uma hora eu prestei atenção nesse vídeo, depois de ter assistido várias vezes, quando ele falou que
a água do chuveiro. Eu nunca tinha pensado na água do chuveiro. Então veja, nossa moradia, nossa morada é um espaço ideal para as bactérias, né? As bactérias, podemos dizer, são até animais domésticos nossos, né? Fora isso, eu trouxe então aqui a parte de desinfecção e higienização, onde nós vamos então falar o que nós usamos, né? Então nós temos toda a parte de detergência, nós temos, mas na desinfecção hospitalar se fala de dois produtos, né, na verdade, que é o álcool e os compostos de biclorados, ou seja, biclorados. Geralmente usa-se o hipoclorito, que é o cloro de sódio ou cálcio, apresentando este amplo aspecto nas atividades antimicrobianas. Então, ou você usa o álcool ou você usa o cloro, na verdade. Então, o cloro ele tem essa função, ele pode ser usado, como ele é usado, o hipoclorito ele é usado na desinfecção de pisos, de ambientes. Eu coloquei aqui a diferença onde devemos usar, onde devemos usar eles, né? Então, por exemplo, o álcool, você não vai passar álcool no seu piso, você não vai passar álcool nas suas paredes, não é verdade? Então o álcool ele é mais para superfícies. Na micropigmentação a gente fala que, né, são a parte de utensílios, equipamentos relacionados à micropigmentação que não dependam de ser descartáveis, que é muito importante falar isso, né? Nós temos coisas que são descartáveis e coisas que não podem ser. O ideal, muitos profissionais preferem tudo descartável, até mesmo a pinça, né? Principalmente aqueles que falam, passe no seu designer para fazer primeiro as sobrancelhas, geralmente ele pode optar por pinças descartáveis. Então nós sempre damos preferência para que tudo seja descartável, que tudo se descarte depois do atendimento, mas nós ainda temos o carrinho auxiliar, nós temos o equipamento, nós temos o dermógrafo. Então algumas coisas nós podemos utilizar do álcool em 70% para fazer essa desinfecção. Lembrando que desinfecção não é esterilização, né? Quando nós falamos em esterilizar, é deixar a coisa 100% ou 99,999%, né? Sem nada. O que nós estamos fazendo é uma precaução. É outra coisa muito importante. Então veja, se mesmo fazendo correto é uma precaução, claro que adianta muito, imagina fazendo da forma errada. E o cloro, no caso, o hipoclorito, nós vamos usar então em regiões laváveis, parede, teto, piso, não é verdade? Onde nós temos o mais grosso da coisa, você vai usar então o hipoclorito, o cloro. É importante também entender, na micropigmentação nós temos alguns equipamentos, né? Então, por exemplo, eu não posso higienizar usar uma pinça que não é estéril, não é descartável, perdão, em uma outra cliente e trocar. Não, eu preciso fazer com que essa pinça passe por um processo. Então, as pinças elas também são utilizadas, no caso do hipoclorito, para fazer uma desinfecção, né? Elas tendo em vista que elas são usadas em protocolos onde não tocam o sangue, né? Ou você faz o designer e depois as pinças que você use ali, você descarte elas depois. Então, o álcool nós vamos usar nessas superfícies. Na sua casa você pensa o que é superfície. E o cloro você vai usar no mais grosso, parede, teto. Existe a necessidade também de fazer a desinfecção no teto, nas paredes, nos pisos, né? Nós estamos falando de um agente que nós estamos travando uma guerra contra um micro-organismo que ele é extremamente contagioso e ele consegue se propagar. Se ele não tivesse essa dinâmica de propagação tão intensa, ele não estaria em todos os países praticamente do mundo tomando essa forma como tomou, de uma forma tão repentina. Agora nos jornais se tornou comum a gente ver a multiplicação das pessoas que morreram, se torna até banal, mas não é à toa. Não é porque as pessoas se agarram, não, é porque o vírus tem a condição de se propagar de forma muito rápida, de forma muito violenta e precisa de uma contenção. Fazendo esse tipo de trabalho, você não vai só se proteger do vírus, é isso que é importante, você vai se proteger de tudo, de muitas doenças que você pode pegar num simples tocar numa pia, no simples pegar num botão tem as pessoas que fumam, né? Geralmente elas ligam lá o fogão
e então elas acendem um cigarro na economia de tentar achar o isqueiro que perdeu dentro de casa. Então nesse ato que ele pega no botão e ele pega no cigarro, entendeu? É um momento em que ele pode se contaminar tranquilamente, não só com o coronavírus, como com um monte de coisas. Então a biossegurança ela é fundamental nisso. Aqui eu separei, para nós finalizarmos a nossa aula, eu separei aqui a limpeza hospitalar, que está aqui, né? Então a aula ela termina nesse vídeo. Esse vídeo ele fala de como é limpo um quarto de hospital e o banheiro. Então nós podemos imaginar que é bem próximo de todas as nossas residências, o que não é quarto é sala, o que não é banheiro é cozinha, não é verdade? Então é um vídeo que pode servir. Ele é de uma empresa, é claro que a empresa está fazendo merchandising do carrinho, né, que auxilia esse trabalho sob protocolo hospitalar. Mas tem alguns detalhes nesse vídeo que nós podemos usar. Uma coisa, por exemplo, é a forma como você limpa. Não pode ficar fazendo círculo, bolinha, indo para lá e para cá. Nós vamos ver que existe um movimento contínuo que deve ser respeitado no momento em que você vai passar um pano. E isso é interessante de saber, que existe uma ordem de como você começa limpando. Eu começo pelo vaso, eu começo pelo piso, eu limpo o teto, eu não limpo, eu deixo as teias de aranha lá. Bom, você agora já sabe o que é micro-organismos. O que é um micro-organismo? Ele não está onde você vê. Se você acha que você não precisa tirar a teia de aranha porque não está sujo, porque não tem nada, saiba que ali naqueles fios daquela teia de aranha pode ter muita coisa. Então, é uma metodologia de limpeza que, num primeiro momento, pode até parecer que seja exagero, mas quando você tem um conhecimento aprofundado daquilo que pode se contaminar, principalmente na micropigmentação e agora com o coronavírus, não é exagero, é uma necessidade de adaptação, de um novo hábito, de um novo comportamento. O que eu venho falando para os profissionais que me dão o privilégio de ajudá-los a conhecer um pouco mais a micropigmentação, é que todos os clientes agora, eles vão passar por uma questão de exigir mais biossegurança. Essa pandemia, ela vai nos traumatizar. Ela vai nos traumatizar na seguinte ordem, que existem coisas que nós não vemos, que nós precisamos de higienização, mas não é só lavar as mãos, isso que eu queria dizer desde o começo da aula, não é só higienizar as mãos. Existem outras questões que nós vamos ver nesse vídeo. Tá bom? Já voltamos. As tarefas de limpeza e higienização em ambientes hospitalares ou nos quais se prestam serviços de saúde devem ser realizadas dentro de critérios rígidos que proporcionem níveis elevados de segurança para pacientes, profissionais de saúde e colaboradores das áreas de limpeza. Atenção especial deve ser dada à prevenção da contaminação cruzada entre ambientes, provocada por diversos tipos de agentes contaminantes. Neste módulo, a Bralímpia apresenta duas operações para a higienização em ambientes de saúde, a limpeza concorrente e a limpeza terminal. Existem diversas maneiras de se realizar estas duas ações específicas. O Brasil é um país de dimensões continentais e é também uma referência internacional na área hospitalar. Grupos de profissionais desenvolvem e aplicam soluções de acordo com a sua realidade, confrontando as necessidades e os recursos disponíveis. A Bralímpia apresenta soluções criadas a partir de sua linha de produtos, em combinação com outros equipamentos e acessórios. São orientações e dicas que visam enriquecer o repertório e colaborar com os esforços desses profissionais para aperfeiçoar os níveis de segurança nos serviços de saúde. O que são as limpezas concorrentes e terminais? Limpeza concorrente é aquela limpeza diária, realizada em todas as dependências dos serviços de saúde, como por exemplo quartos, enfermarias, salas de cirurgias, UTIs, corredores, sanitários, áreas administrativas, etc. Seu objetivo é a remoção do pó, sujidades e reposição do material de higiene.
Em serviços de saúde, a limpeza concorrente é sempre úmida, evitando assim a dispersão de partículas que podem conter substâncias alergenas ou micro-organismos ressequidos, os quais podem provocar danos à saúde de pacientes, visitantes ou profissionais de saúde. Já a limpeza terminal é aquela realizada em função da alta, óbito ou transferência de um paciente em um determinado quarto hospitalar. Esta limpeza é feita em todas as superfícies horizontais e verticais de todas as dependências, incluindo portas, janelas, vidros, etc. Tem o objetivo de retirar totalmente todas as sujidades e resíduos orgânicos, prevenindo qualquer possibilidade de contaminações. Preparação para a limpeza concorrente. A limpeza concorrente se realiza limpando e higienizando os objetos de dentro dos quartos, obedecendo a ordem dos itens menos para os mais contaminados. Como classificar esses objetos de acordo com seu perfil de contaminação? Os itens mais contaminados geralmente são os que sofrem mais contato do paciente e seus acompanhantes. Para iniciar os procedimentos de forma correta, sem perda de tempo e com maior praticidade, prepare o carro funcional com todos os equipamentos, acessórios e químicos. Esteja uniformizado e com os EPIs necessários. Realize as tarefas de limpeza em hospitais sem adornos, como pulseiras, brincos, correntes, anéis, entre outros, pois esses objetos podem oferecer riscos de acidentes e contaminação cruzada entre os ambientes. Dirija-se ao quarto com o carro funcional. Pare-o do lado da porta. Bata e abra a porta do quarto. Cumprimente o paciente e explique o que será feito. Em primeiro lugar, retire resíduos como embalagens, papéis e outros detritos sólidos maiores com o auxílio da mão mecânica Bralimpia. Dispense-os diretamente no cesto do quarto. Retorne o carro e inicie os procedimentos para a limpeza seca. Indicamos 2 processos para a limpeza seca de pisos: o rodo twister ou um sistema Mop-Pó Bralimpia. Nos 2 casos, inicie sempre pelo canto mais afastado da porta, vindo em direção à mesma. Passe o rodo twister ou o Mop-Pó em movimentos em forma de 8, mantendo sempre a postura adequada e os resíduos na frente dos equipamentos. Junte os resíduos e partículas próximas à porta de entrada. Recolha as partículas com o auxílio da pá Bralimpia e a mini vassoura. A tampa basculante evita que as partículas voltem a contaminar os ambientes. Descarte os resíduos no saco do carro funcional. Recolha o lixo e outros resíduos dos cestos dentro do quarto e também descarte-os no saco do carro funcional. Limpeza úmida do piso. Após o recolhimento dos resíduos e da limpeza seca do piso, calce as luvas amarelas. Efetue a limpeza úmida do piso de acordo com os procedimentos apresentados no módulo de limpeza úmida Bralimpia. Inicie no canto do quarto mais distante da porta de entrada, indo em direção à mesma. Mantenha a postura correta e efetue a limpeza de toda a área. Remova o refil do mop úmido e deposite-o no saco de resíduos para encaminhamento ao DML e posterior reprocessamento. Limpeza de mobiliário e equipamentos. A limpeza em superfícies de móveis, equipamentos e acessórios na limpeza concorrente ou terminal deve ser efetuada sempre em sentido unidirecional, com panos reutilizáveis e detergente que dispense o enxágue. Dobre o pano 2 vezes e com a mão em forma de concha, umedeça-o com auxílio do pulverizador. Tome cuidado de manter a mão longe do rosto para não aspirar o vapor do produto químico. Limpe uma pequena área e troque a face do pano para evitar que as sujidades e contaminações sejam transferidas. Sempre que utilizar todas as faces disponíveis, descarte o pano em um balde específico para este fim no carro funcional. Esses panos serão higienizados e voltarão ao uso posterior. Após a limpeza de mobiliários e equipamentos, o próximo ambiente é o banheiro. Banheiro. Próximo passo. Coloque os EPIs.
botas, avental impermeável e luva de cor própria para o banheiro. Utilize um detergente que dispense o enxágue, sempre em borrifador identificado. Inicie a limpeza pelos dispensers e acessórios presentes no ambiente com a fibra branca de limpeza e panos reutilizáveis. Limpe o espelho da mesma forma, de cima para baixo. Limpe a parte interna dos dispensers e efetue a secagem com o pano de limpeza. Repita a operação agora na parte externa. Lave a pia com a fibra friccionando com detergente todas as partes. Enxague com auxílio de um balde. Seque com o pano manual. Descarte a fibra e a esponja no saco que será levado ao DML. Higienizando o vaso sanitário. Tampa e assentos serão limpos primeiro, com a esponja dupla face. A próxima parte será a externa. Em seguida, vem a limpeza da parte interna com a escova lavatina. Enxague-o com o auxílio de um pequeno balde. Seque com o mesmo pano que foi utilizado para secar a pia. O piso será limpo com suporte limpa-tudo aliado à fibra verde de uso geral. Para aplicar a solução detergente ou desinfetante, faça a diluição no balde e jogue sobre o piso. Passe a fibra em sentido unidirecional por todo o piso. Utilize o balde para enxágue com água limpa. Retire o mop para líquidos para secagem do piso e finalização da limpeza. Se quiser o refil mais absorvente, esprema-o mais uma vez, torcendo e aguardando por 5 segundos até que toda a água seja retirada. Finalizando a limpeza da unidade. Finalize borrifando solução desinfetante em um pano novo e seco. Limpe em sequência. Maçaneta do quarto, interruptor quarto, maçaneta do banheiro, interruptor banheiro. Recolha os resíduos do banheiro e quarto e deposite no saco hamper do carro funcional América. Retire as luvas, lave as mãos e reponha o material de higiene descartável como papel higiênico, papel toalha, etc. Para finalizar a limpeza de maneira correta, encaminhe os refis sujos, utilizados no quarto e no banheiro, além dos panos de limpeza manual reutilizáveis, ao DML para processamento ao final de cada plantão. Registre a limpeza realizada e o horário de término, em impresso próprio e assine. Limpeza terminal. Após abrir a porta. Bom, o que eu queria falar é que, primeiro, a forma como nós achamos que deve ser limpo e a forma como deve ser limpo. É claro que ninguém nesse momento de crise vai comprar um carrinho de que sei lá quanto custa esse carrinho, deve custar uns 3 mil reais um carrinho desse, né? Mas veja, algumas coisas que passaram no vídeo são muito importantes. A primeira coisa é a questão de você nunca primeiro o vaso e depois o mesmo pano na pia, ou seja, existe uma ordem, existe um jeito de manusear. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. E o que mais impressiona no vídeo é a paramentação. Você pode perceber que a pessoa está paramentada, ou seja, ela está vestida adequada para que ela possa fazer uma higienização num lugar contaminado. Não adianta nós entrarmos desprotegidos para fazer essa higienização, não usarmos um mínimo, né, que é uma luva, um protetor, um óculos, alguma coisa na frente das lentes para não cair nenhuma água suja nos seus olhos durante o processo, ou algum material, alguma substância. Muitas vezes nós achamos que limpar realmente é passar um pano, e não é assim. Dentro do ambiente da micropigmentação também tem que ser tomado todos esses cuidados, né? Principalmente o banheiro do local onde nós atendemos, ele tem que estar excepcionalmente limpo, para nossa segurança. Eu costumo dizer agora, né, que nós temos 2 momentos no atendimento da micropigmentação. Antes do coronavírus, onde a biossegurança era uma questão de estética, na verdade era uma questão de melhor fotografia, com máscaras que só protegem bafo, com óculos que não protegem nada, com gorros, com designers super importantes e tudo mais, e agora nós vamos ter a biossegurança depois do coronavírus, ou seja, os
pacientes, as clientes vão estar muito mais conscientes do comportamento, não só do micropigmentador, como da esteticista, como da manicure, como da podóloga, como da cabeleireira, como do dentista. A população vai passar por um choque traumático e vai buscar informação sobre o que é a biossegurança. Isso que nós vimos aqui hoje é um conhecimento de necessidade pública, porque as pessoas, não é uma questão de só entrar em casa e passar o álcool gel, isso não pode acontecer. Não é uma questão de você preparar a sala, atender 2, 3, 4 pessoas, a sala passar a pessoa que fez a micropigmentação, passar a pessoa que fez a estética corporal e depois vai lá outra e faz a depilação, enfim. Existe toda uma questão, né? Eu parei esse vídeo nesse momento porque a outra limpeza, quem quiser depois é só procurar limpeza hospitalar, vai achar o vídeo, pode assistir o vídeo inteiro. O motivo da aula era esse. Você que foi convidada por uma micropigmentadora, essa é apenas uma introdução, então quando você for higienizar a sua casa, saiba que você pode fazer isso e aquilo da forma correta. Você que é profissional de micropigmentação que assistiu essa aula, na próxima semana nós vamos falar sobre a paramentação, ou seja, tem até aqui já pronto, disponibilizado, né, a questão da paramentação, porque a paramentação ela é muito importante para que a gente possa então trabalhar com segurança. Então nós vamos falar sobre uniformes, gorros, máscara, luvas, propés, luva cirúrgica, proteção ocular, como fazer. Separei aqui uns vídeos de como lavar as mãos, também é muito hoje difundido, uniforme, como que veste, enfim. Nós vamos falar sobre a biossegurança dentro da micropigmentação. Tá bom? Você que está aqui assistindo de convidada, muito obrigado. Você que é micropigmentadora que veio ver a aula, muito obrigado também pelo seu tempo. Você que é aluna, você que é amiga, muito obrigado a todos que assistiram essa aula. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. Eu fico muito agradecido, muito obrigado e até mais.